Tentação em que área? É saber que a serpente era o mais astuto de todos os animais da terra que Deus tinha feito. Ora, astuto significa vaidoso, soberbo, né? É o mais astuto no sentido de ser aquele com maior potencial de pecaminoso, digamos assim. A serpente tem essa conotação simbólica, né? Sem dúvida nenhuma. Qualquer pessoa tem uma certa ojeriza com relação às cobras em geral. Essa ojeriza natural que você tem a cobras, que de modo geral, né? Tá? Você pode criar uma cobra durante 18 anos, como é o Gerson ali, né? Mas, de modo geral, você não faz uma coisa dessa. Né? Imagina se chegar em casa com uma cobra, sua mulher vai botar você para fora, vai dizer, ou eu ou a cobra, no mínimo. Né? Tem muita gente que cria hoje em dia. Cobra? Nos Estados Unidos, principalmente. Aquelas cobras amarelas, né? Não sei se isso não revela um certo satanismo. Daí, continuamos. E ela disse à mulher. Por que ela falou com a mulher? Por que a serpente fala com a mulher? Porque ela não está falando com a mulher, a serpente. A serpente está falando com o componente de desejo exacerbado que está no ser humano, no homem e na mulher. Não é? Quer dizer, o que é sensível à conversinha da serpente? É o nosso componente Eva, que é o componente do desejo exacerbado. É ele que vai servir de interlocutor com o desejo externo. A serpente o que é? O que é o diabo, do ponto de vista metafísico? O diabo é um anjo, como outro qualquer. Portanto, o diabo é em si o que é? É um pedaço da mente divina, da inteligência de Deus, que de alguma maneira tem restrição a nós. Mas que restrição é essa? É uma restrição bondosa, não é uma restrição malvada. É a restrição em que sentido? A restrição é de que Deus acha que raciocina como um milionário que tem um filho playboy e que não está querendo largar aquele dinheiro todo na mão do guri, a não ser que ele mostre que é capaz de algum mérito. Não é? Então não tem esses filmes americanos que o sujeito recebe lá $100 que ele tem que transformar em 1 milhão em 2 anos, senão não recebe nenhum tostão, e o homem deixa tudo para o cachorro. Né? Não é isso, né? Essa é a ideia. Quer dizer, a restrição que Deus tem com relação a nós, que representa o diabo, é essa restrição de dizer assim, olha, o sujeito tem que mostrar mérito. Né? E qual é o mérito que tem que ser mostrado? Resistir à tentação ilegítima da matéria. É isso que ele tem que resistir, é essa tentação que ele tem que resistir. Não é? Essa é a ideia simbólica disso. O diabo, nesse ponto de vista, metafisicamente, não fisicamente, porque no mundo físico o diabo é o mal mesmo, mas do ponto de vista metafísico, o diabo que é uma espécie de personal trainer. Né? É um personal trainer que vai ajudar você a dizer assim, não, eu vou vencer esse negócio. É um sujeito que fica impondo a você limites para você ultrapassá-los. Né? É basicamente essa a ideia. Portanto, quem é que a serpente, que é o demônio, faz? Quem é que ela com quem ela vai falar? Vai falar com o componente de desejo exacerbado humano. Ele que é sensível a cair nessa. Não é isso? E olha só o que acontece. E ela disse à mulher, por que vos mandou Deus que não comesses do fruto de todas as árvores do paraíso? Respondeu-lhe a mulher, nós comemos dos frutos das árvores que há no paraíso, mas o fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos mandou que não comêssemos nem a tocássemos, sob pena de morrer. Então, tá? O que é morrer? Né? Morrer é abandonar o caminho evolutivo natural do ser humano, digamos assim. E abandonar o caminho evolutivo do ser humano é abandonar o desejo realizável. Não é? O desejo que aquela árvore implica, que é o desejo de ser igual a Deus, é um desejo realizável, porque nós somos criaturas, não podemos ser igual a Deus. Logo, o que não se pode fazer é abandonar o caminho evolutivo natural, que é desejar aquilo que não é desejável em si próprio, que é irrealizável, ou seja, sermos iguais a Deus. É o pecado da soberba, no fundo, que está sendo aqui. Veja, o diabo tem 2 tipos de estratégia, né? A primeira estratégia é essa, que diz para você que você é Deus. Vai em frente que você é Deus. Você pode tudo. E a outra estratégia é dizer para você o contrário, dizer, ó, não faça nada porque você não pode nada.
Então, o sujeito que se convence de que não é para botar filhos no mundo nessa época em que o mundo está. Essa é uma ideia diabólica, rigorosamente falando, porque não vai ter nenhuma boa época para ter filhos no mundo, que sempre vai ter os fenômenos beira-mar, sempre vai ter uma desgraça, sempre vai ter chuva, sempre vai ter engarrafamentos. Sexta-feira à tarde, quando chove em São Paulo. Não. Então, não, porque a marginal fica engarrafada, então eu não vou mais ter filhos. Quer dizer, essa é uma ideia diabólica. A ideia diabólica de você não dar esmola para ninguém, porque você parte do pressuposto que o sujeito vai tomar cachaça com aquele dinheiro. É uma ideia diabólica. Porque, no fundo, você não sabe se ele vai fazer isso. Segundo, você não tem direito de entrar no mérito disso. Você deu o dinheiro, não é mais seu. Terceiro, o ato de não fazer nada nunca. Eu não farei nada nunca, porque não é possível melhorar nada. Essa é a ideia diabólica contrária à ideia diabólica que está aqui presente nesse momento. Ou seja, o diabo tem dois métodos de impedir que você vá para o céu, saia da terra e vá para o céu. O primeiro é convencer você de que você pode tudo, e que você é mesmo Deus, se você não sabia disso. E a segunda é convencê-lo que você não pode fazer nada, e que, portanto, deva se restringir uma imobilidade total e completa da existência. Qualquer dessas duas proposições é diabólica, portanto, não entre em nenhuma delas. É melhor, sempre é possível fazer alguma coisa. E mesmo que você faça imperfeitamente. Por quê? Porque a imperfeição é a regra fundamental da nossa existência. Aí teria também a ideia do gnosticismo e do agnosticismo. No fundo isso, exatamente. O gnosticismo é a primeira hipótese em que você pode saber tudo quanto sabe Deus, sem precisar dele para tanto. E o agnosticismo é uma ideia de que você não pode saber nem mesmo se você existe. Que o Deus é completamente estranho e inacessível. Portanto, você agnosticamente resume-se a uma desistência antes de qualquer tentativa de tentar entender qualquer coisa. Essas são as duas são tendências diabólicas, não tem nenhuma dúvida. Lúcifer e Satanás, também pode ser visto assim, né? O Lúcifer como uma ideia agnóstica e o Satanás como uma ideia agnóstica. Aí é que você tem, o diabo tem muitos nomes, né? Existem centenas de nomes. Astaroth, não sei o que, Asmodeus, bom, até a gente não fala muito aqui. Há muitos e muitos nomes, né? Do mesmo modo que há veja bem, pessoal, do mesmo modo que há uma especialidade por anjos, há diversos tipos de anjos, né? Isso que nós chamamos de anjos são a categoria mais baixa de anjos. Existem potestades, existem anjos muito mais, arcanjos, enfim, há diversos graus de anjos, também existem a mesma hierarquia para os demônios. Os demônios também estão hierarquizados em demônios especialistas em determinados assuntos. Não é isso? Tá? O demônio que tem um demônio só para comprar a sua alma, que é o Mefistófeles. É um demônio especializado nesse assunto, porque há uma grande demanda nesse item. Entendeu? Eu sempre digo, né? Antes da Gessilever, foi o inferno que inventou o gerente de produto. Entendeu? Antes da Gessilever, não, daquela empresa que fabrica pasta de dente, como é o nome? Procter & Gamble, né? Antes da Procter & Gamble, quem inventou o gerente de produto foi o inferno. Porque os diabos se especializam em determinados tipos de tentação e tal. Porque as tentações legítimas são muitas. Não é isso? Vocês estão entendendo o sentido desse negócio aqui agora? Ou seja, é o componente de desejo ilegítimo humano, que é representado simbolicamente pela Eva, né, por essa ideia de Eva, que é a Pandora, no caso grego, é a mesma coisa, não é? Que é tentável. Porque se nós não tivéssemos isso, se nós não tivéssemos esse componente, nós não teríamos nenhum mérito na vida. O seu cachorro não tem nenhum mérito moral. Ele irá viver dentro de uma noção de oportunidade, assim. Ele é um bichinho. Todos os cachorros vão para o céu. Com certeza absoluta. Todos os cachorros vão para o céu. São todos animais extraordinários, assim. Agora. Não, mesmo esses têm lá seus méritos. Né? Veja só, o que há aqui é que o ser humano, para poder ultrapassar, quer dizer, para poder realizar-se ontologicamente, ou seja, para poder se atualizar dentro da forma que foi desenhada por Deus,
né, é preciso que o ser humano seja capaz de vencer o desejo ilegítimo, que nos foi implantado com a simbologia da Eva. Mas olha o que vai acontecer aqui. Você disse que, do ponto de vista físico, o diabo é o mal. Porque naqueles 4 níveis que você... Né, no nível divino, não é possível haver mal nenhum. Não é? No nível angélico, o diabo representa no nível angélico, usando aquela classificação que você abstrai do Evangelho de São João. Né? No nível angélico, o diabo é o quê? O diabo é um anjo de Satanás, nesse sentido de contraposição, de inimigo. Ou seja, é aquele que quer impedir que o homem cumpra a sua missão espiritual. Que é o que está fazendo aqui, exatamente a cobra aqui no paraíso, aqui, tentando impedir que isso aconteça. No âmbito sutil, o diabo representa as forças sutis abismais, quer dizer, representa coisas más. Quando você vai lá no negócio de macumba, lá entra aquele negócio, você está falando com essas energias, com essas entidades. E no âmbito físico, o demônio representa o mal intrínseco à matéria. Não é? O mal, o que é um diabo no âmbito físico? O sujeito está ótimo, pega um resfriado, morre em 15 minutos. Pô. O que é isso? Uma piada demoníaca. Não é? A natureza, com toda a sua agressividade, então aí o mal é representado nisso. Né? Mas ele tem uma entidade sutil, que são as forças, digamos, abismais, né? Porque seja qual for o nível que você esteja, você tem uma contraposição entre um firmamento de luz e um abismo de trevas. Pois o diabo pertence a esses níveis todos. Só que na medida em que ele vai ficando mais metafísico, ou seja, vai saindo do mundo físico, que é esse material, e vai indo para o mundo metafísico de Deus, ele vai desaparecendo como entidade maligna. Porque no mundo de Deus não pode ter mal nenhum. Deus não tem inimigo. O diabo não é inimigo de Deus. Deus não pode ter inimigo nenhum, o diabo é inimigo do homem. Então, no primeiro momento, ele é uma restrição. O que ele é? Um anjo em que sentido? Ele é uma expressão da mente de Deus que, de alguma maneira, tem alguma restrição contra o ser humano, que acha que o ser humano, para poder receber o prêmio que aqui foi prometido, tem que se esforçar moralmente. É isso que o diabo representa lá, né? Nesse primeiro sentido. E nesse primeiro sentido ele não é mau. Então, no livro de Jó, o diabo aparece lá e Deus o recebe como filho. Fala assim, ô meu filho, como vai você? Tem passeado por aí? Tenho. Quem é que você tem feito? Ah, eu conheci o Jó. Ah, o Jó é um grande filho meu. Não é? O diabo, nesse nível aí, não é mal em si próprio. Não é? Ele vai ficando mal na medida em que ele vai se transformando em matéria. Aí, na prática, há o mal concreto, com todos os seus componentes malignos. Mas metafisicamente não. Portanto, o diabo só é isso, digamos, só é uma entidade positiva metafisicamente. Mas fisicamente o diabo é o mal de os males. Pode chamar assim, né? Tem uma porção de desdobramentos. Ok? Continuamos? Vamos lá. Mas a serpente disse à mulher, bem podeis estar seguros que não haveis de morrer. Porque Deus sabe que tanto que vós comerdes desse fruto, se abrirão vossos olhos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. É uma justificativa bem ruinzinha, né? A vaidade é má justificadora de si própria, né? No fundo, é uma explicação que eles dão para si próprios, mas é o cúmulo do gnosticismo, você imaginar que você pode ser igual a Deus, você é criatura. Entendendo como é que a tentação, o componente de terrestre exacerbado cai na tentação demoníaca? E é ele que é tentado, né? O componente é Eva, simbolicamente igual a Eva. A mulher, pois, vendo que o fruto daquela árvore era bom para se comer, era formoso e agradável à vista, tomou dele, comeu e deu a seu marido, que comeu do mesmo fruto como ela. Pronto, aí o homem caiu na tentação, não é isso? Deixou que o desejo terrestre tivesse tomado conta, não é isso? Por isso que esta linhagem de pensamento religioso chamado pelagismo, que acha que o pecado original é um pecado pessoal de Adão,
Para você poder imaginar que isso seja verdade, tem que ter um autodesconhecimento incrível. Né? Porque a gente está o dia inteiro fazendo coisas desse gênero. Está o dia inteiro caindo nessas tentações. Portanto, bastaria olhar para a sua própria vida para você perceber que o pecado original é um pecado intrínseco à própria natureza humana e que não é um pecado pessoal de Adão. Pelagismo é a ideia de que todo mundo é inocente e que, portanto, não é preciso batizar ninguém. É uma espécie de heresia. Ela não é mais heresia porque tornou-se uma coisa tão comum que passou a ser assim vista como uma visão liberal do catolicismo. Mas, no fundo, isso foi, até um certo ponto, uma heresia. Chama-se pelagismo. Essa ideia de que não há demérito no ser humano, que Adão cometeu um pecado pessoal. Mas não é, não. O Adão cometeu um pecado que todos os seres humanos cometem. Que é isso aqui. Né? No mesmo ponto, eles abriram os olhos e ambos conheceram que estavam nus, tendo cozido umas ou outras, umas folhas de figueira, fizeram delas umas cintas. O que aconteceu aqui foi o equivalente na teogonia, na hora em que é castrado Urano, em que o sangue de Urano cai sobre a Terra e nascem as eríneas. As eríneas são as fúrias. As fúrias são a ideia de culpa. O que é que significa simbolicamente perceber que você está nu? Significa que você passou a ter noção de culpa. A culpa não havia antes, agora nasceu a noção de culpa. A culpa é um sentimento humano extraordinariamente importante. Não é possível viver sem culpa. O que ela não pode virar é remorso. A culpa tem sempre dois destinos. Ou ela vira remorso ou ela vira arrependimento. Se ela vira remorso, ela vira erínia, fúrias. Se ela vira arrependimento, ela vira eumênides. É a ideia central daquela peça, daquela trilogia chamada Orestia, de Ésquilo, que explica como ninguém essa diferença. Não é? Ou seja, a dor física é um sintoma corpóreo de que tem algum problema no seu corpo. Não é? E a culpa é a dor moral, é sinal de que há algum problema moral que você tem que enfrentar. O modo como você lida com a culpa é de um dos dois. Ou você a remói, e aí então a sua vida fica um inferno, você está sob o poder das fúrias, ou você simplesmente se arrepende, sinceramente, e esquece, por pior que tenha sido, por pior que tenha sido o que você fez. Não me venha dizer que você comeu uma caixa de bis, porque tenha paciência. Isso não é pecado nenhum, não é besteira. Eu estou falando de coisas graves, bem graves mesmo. Mas você, por pior que tenha feito, você esquece aquilo e vai viver a sua vida e pronto, acabou. Arrependimento é você submeter-se às eríneas, enquanto o remorso é submeter-se às fúrias. São as mesmas criaturas que dão dois tratamentos diferentes à culpa. Nasceu a culpa. Esse é o sentido da percepção da nudez. Tá? Moniz, você está falando que culpa é natural do homem, mas no Oriente, praticamente, as pessoas não sentem culpa. É mais ocidental, faz mais parte da cultura ocidental. Ou, mais especificamente, assim, faz mais parte do cristianismo e do judaísmo. É que não é que elas não sentem culpa, elas são capazes de produzir uma explicação para a culpa, por exemplo, como karma. Na Tailândia, onde a prostituição é uma coisa completamente disseminada, por exemplo, ninguém sente culpa de ser prostituta porque acha que aquilo é uma espécie de karma. Não é? E se você interromper aquela carreira de prostituição, aquilo é pior, porque aí você vai ter que fazer tudo de volta, etc. Então, o fato de que você tenta encontrar uma explicação para a culpa é justamente a prova de que a culpa está presente. Mas você dá um jeito de lidar com aquilo como puder, compreenderam? Agora, a culpa é completamente humana, é impossível não ter culpa. É uma vida desumana, uma vida sem culpa. Porque a vida sem culpa nenhuma é a vida sem consciência moral. E essa é uma vida zoológica, não é mais o que não tem, né, os bichos não têm culpa. Nenhum bicho tem culpa. Os psicopatas também não, porque perderam a consciência moral. E como você lida com a culpa é que é a questão. Não é? O que você percebe no Oriente não é a falta da culpa,
Mas é um modo de lidar com a culpa, com aquilo diferente do que nós fazemos aqui. Talvez você possa acusar a cultura judaica cristã por criar, digamos, um certo masoquismo. Isso. Né? Então tá certo, tá? Isso eu acho que pode ser. Mas, por outro lado, né, você tem o modelo grego, porque, veja, o nosso mundo ocidental é metade judaico e metade grego. Então, toda vez que você está muito sujeita a determinada abordagem essencialmente judaica, cristã, você pode muito bem pegar, é legítimo pegar a grega, então faz, o que manda fazer lá na Orestia. Você deixa o Orestes matou a mãe, que é a Clitemnestra. E mesmo assim ele é absolvido pelo julgamento. Ele obtém a absolvição apesar de ter feito uma coisa dessa gravidade. Ou seja, as fúrias que queriam levá-lo para os infernos de qualquer jeito, né, para o Tártaro, são obrigadas a aceitarem benevolentemente as fúrias, passo a chamar Eumênides. Eumênides significa as benevolentes. Não é? E é esse um dos segredos da vida, porque a pior coisa da vida é você ficar remoendo o resto da sua vida as coisas erradas que você fez. A vida fica insuportável, porque você passa o dia inteiro... O que são as fúrias do ponto de vista, digamos, mitológico, fabulativo? São 3 mulheres medonhas, insuportavelmente mal cheirosas, horrorosas, que moram no fundo do Tártaro e que ficam perseguindo os internados lá, no tempo todo dizendo na orelha deles assim: você matou, você matou, você matou, você matou, você matou. A mais conhecida das 3 é a Megera. Pra você ter uma ideia da graça que é isso. Megera chega rancor, né? São as perseguidoras dos crimes. O que é, portanto, a fúria? É o tribunal moral que você tem dentro de você, que não para de te autoacusar, mas a vida fica impossível. Portanto, o segredo todo é fazer o que os gregos mandaram. Você se arrepende sinceramente daquilo, e esse, no fundo, é o princípio da confissão cristã. Porque confissão cristã é isso. Você vai lá e diz para o padre: olha, eu fiz isso. O padre fala assim: então você está arrependido. Então pronto, está perdoado, acabou, vai para a vida. E você se arrepende daquilo que você fez e vai embora. Acabou, não tem mais, acabou. Claro que ainda restam os efeitos, digamos, de natureza civil e criminal, mas esses efeitos não estão associados com a sua existência ontológica. Ontologicamente, você não precisa mais passar o dia se culpando. Mas a culpa, a existência da culpa, o sentimento da culpa é o primeiro dos sintomas de saúde mental que pode existir. O sujeito chega no seu consultório, Joaquim, acabei de matar 15 pessoas, achei muito engraçado. É difícil de resolver um problema como esse, porque o sujeito não tem nenhuma ideia de que fez uma coisa errada. Ele não está em escala humana. Quando um leão mata lá na África, lá, os filhotes de uma leoa, porque ele quer pô-la no cio, ele faz isso sem nenhuma culpa. Não tem culpa nenhuma. Não há um problema. Não tem problemas morais em fazer isso. Pois não. No Japão, por exemplo, o japonês ele tem tanta dificuldade de lidar com a culpa que ele não aguenta, ele acaba se suicidando. Né? Esse suicídio ritual, né, ele até tem uma certa justificativa moral, sabe? Porque não é todo suicídio que é moralmente errado. Há muitos tipos de suicídio. O suicídio que é moralmente errado é o suicídio por fuga. Fuga da responsabilidade. Esse é moralmente errado. É o suicídio, por exemplo, feito para salvar um outro. O sujeito, por exemplo, que se atira na frente de uma arma para impedir que outro seja morto. Esse é um suicídio santificado. Até mesmo, sob um certo ponto de vista, o suicídio do homem-bomba tem uma certa justificativa moral. Mas eu acho que ela está falando assim, não, os garotos não conseguem matar a alça na escola, né? Então, mas, pois é. O homem bomba é baixo. Mas o homem bomba é homicídio também, né? Ele mata várias pessoas. Também, mas o suicídio em si próprio, esse crime em si próprio, independente do homicídio, né, tem ainda uma justificativa moral em relação ao sujeito que se mata porque a vida deu errado, ele não quer enfrentar lá uma consequência qualquer lá jurídica na sua vida, etc.
Portanto, não é qualquer suicídio que tem, os suicídios não têm o mesmo peso moral, são diferentes conforme você analisa. Mas o fato de que os japoneses sentem culpa é sinal de que eles são normais. Entenderam? Agora, aí era bom fazer um pouco de cristianização, porque o grande mérito do cristianismo é esse, porque o Jesus não foi lá e já não pagou tudo por você. Então para de encher o saco e vai viver, pô. Entendeu o sentido do cristianismo? Qual é? É esse, pô. Para com essa história, acabou. Não é? Não é isso. Quer dizer, há um poder de resolver isso concretamente. Agora, o sentir culpa é fundamental para a existência humana, independentemente do que você faz com isso. A maior demonstração de desastre, né? A maior demonstração de doença é não sentir culpa nenhuma, que é o fulano que não tem consciência moral. Essa é a maior de todos os desastres. Ele não sabe que tem uma vida zoológica. É o Meursault do Estrangeiro, aquela personagem do Estrangeiro, o Meursault, é isso. É o homem sem consciência moral. As euménides são iguais às eríneas ou às fúrias? Fúrias é eríneas em latim. Entendi. As euménides são a mesma coisa que as moiras? Não. Moira é as parcas. As parcas. É assim. As eríneas, em grego fala erínia e eumênide. E os latinos é que chamam as eríneas de fúrias. E fúrias pegou mais do que eríneas, porque o nome fúria, né, é um nome muito bom. Havia até uma peça de teatro chamada As Fúrias. Nunca houve nenhuma peça grega de teatro chamada As Fúrias. Mas alguém foi contar a história das fúrias com esse nome, pegou como se fosse uma peça grega. Ok, pessoal, continuamos? Vamos lá. Ela disse à mulher, como tivesse ouvido a voz do Senhor Deus, que andava pelo paraíso, ao tempo que se levantava a viração, depois do meio-dia, se esconderam da face do Senhor Deus entre as árvores do paraíso. Estão sentindo culpa. E o Senhor, Deus chamou por Adão e lhe disse, onde estás? Respondeu-lhe Adão, como ouvi a tua voz no paraíso, eu estava nu, tive medo, escondi. Disse-lhe Deus, tu onde soubeste tu que estava nu, senão porque comeste do fruto da árvore que tinha ordenado que não comesses? Ou seja, de onde é que você sentiu culpa se você não tivesse feito uma coisa errada? Respondeu Adão, a mulher que tu me deste por companheira deu-lhe esse fruto, e eu comi dele. A explicação melhor é a seguinte, né? É assim, é mais forte do que eu. Foi mais forte do que eu. Né? Essa é a explicação que ele está dando. Foi você que... entendeu? Quer dizer, dentro de mim há alguma coisa incontrolável. É mais forte do que eu sou capaz de controlar. E o Senhor Deus disse para a mulher, por que fizeste tu isso? Respondeu ela, a serpente me enganou e eu comi. Muito bem. Logo, a Eva é esse componente exaltado, né? Muito bem. Agora o que vai acontecer? Reparem, interessante. Condenação, promessa do Redentor. E o Senhor Deus disse à serpente, pois que tu comer, assim o fizeste, tu és maldita entre todos os animais e bestas da terra. Tu andarás de roxo sobre o teu ventre e comerás terra todos os dias da tua vida. Para quê? Para aprender a ser humilde. Comer terra todos os dias da sua vida é para aprender a ser humilde. Eu porei inimizades entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a dela. Está vendo? Olha aí, eu porei inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, a mulher, no seu componente legítimo, que é o componente legítimo terrestre, é inimigo desse componente legítimo, terrestre, que é a exacerbação do desejo. Portanto, a mulher representa simbolicamente o desejo exacerbado, mas também simbolicamente ela representa a santidade capaz de lutar contra isso. De que, por exemplo, Nossa Senhora é o modelo humano. Por isso que eu digo, Nossa Senhora é o modelo da perfeição humana. Entenderam o que é que Nossa Senhora representa? Tanto é que depois você vai ver na estatuaria, e tem a Nossa Senhora pisando sobre a cabeça da cobra. Não é? E a cobra tenta morder o calcanhar de Nossa Senhora, porque o calcanhar representa, simbolicamente, desde o tempo dos gregos e meio que universalmente,
o calcanhar representa a vaidade humana. Tanto é que Aquiles só é vulnerável onde? No calcanhar. Por quê? Porque só o calcanhar não foi colocado dentro das águas do rio Estige, porque ele foi segurado pelo calcanhar pela mãe. Logo, é o calcanhar que representa simbolicamente a vaidade, o modo como você anda. O calcanhar é o modo como você pisa na vida fora. E é por isso que a mulher representa em si também a antítese disso. Quer dizer, ela representa simbolicamente o desejo exacerbado, mas ao mesmo tempo também representa a santidade humana. Daí o sentido simbólico de Nossa Senhora. Nossa Senhora é isso. Por isso que eu digo para vocês, quando vocês pegam uma religião como o catolicismo e retiram toda a simbologia ritual dele, por exemplo, tira fora Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é só uma mulher que nasceu lá para... Não é isso que fazem os protestantes? Você destrói uma parte extraordinariamente grande, extraordinariamente boa da própria ideia da religião. Vira uma religiosidade, perde o componente, digamos, doutrinal e vira apenas uma espécie de moral. Não é? Uma moral simplificada. Continuamos. Só um minutinho, tem uma dúvida. Como é que ela representa a santidade? Por que ela pisa no começo? Por quê? Porque Deus estabeleceu isso, que a mulher ao mesmo tempo que ela é, digamos, a mulher é uma espécie de... O que a mulher é, do seu ponto de vista físico? Né? Ela é um objeto de desejo. Certo. Não é? A mulher é bonita, a mulher é desejável, sobretudo, não é? Ao mesmo tempo que ela é isso, ela é contraditoriamente, paradoxalmente, a concentração da santidade humana, porque ela é capaz de viver controlando os desejos, muito mais que os homens. Isso que aconteceu? Foi Deus que colocou a mulher, né, como inimiga número 1 da cobra. Quer dizer, a mulher tem essa ambiguidade, que é o fato de que ela é em si desejável ao extremo, mas ao mesmo tempo ela tem um potencial de santidade que é representado simbolicamente no cristianismo por Nossa Senhora. Isso que a Nossa Senhora é o modelo da santidade humana. Não é isso? Tá, continuamos. Ela te pisará na cabeça e tu procurarás mordê-la no calcanhar. Por quê? Ela procurará modelo no calcanhar, quer dizer, procurará incentivar e despertar os desejos ilegítimos da mulher. Não é isso? É isso que a cobra tentará fazer. A tentação será sempre na vaidade e no calcanhar. É o calcanhar que é o calcanhar de Aquiles. Já era para Aquiles, também aqui é a mesma coisa, porque simbolicamente é a mesma coisa, porque a ideia do calcanhar é uma simbologia universal. E pertence a todas, é só pegar um dicionário de simbologia e você vai descobrir qual é a descrição do calcanhar. Para os gregos, e vale também aqui. Disse também a mulher: eu multiplicarei os trabalhos dos teus partos. Tu parirás teus filhos em dor e estarás debaixo do poder de teu marido e ele te dominará. Isso não põe mais na Bíblia, né? Bom, por que não põe na Bíblia? Primeiro, porque na prática é impossível fazer isso aqui acontecer na prática. Né? No entanto, percebam, tá? Primeiro, porque é impossível na prática. Segundo, você não encontra isso em Bíblia moderna, tá? Isso que está escrito aqui, tá? Agora, preste atenção no significado disso. Tu parirás teus filhos em dor. O que é que significa isso? Né? A mulher está grávida, a mulher no sentido de desejos exacerbados, está grávida de desejos. Não é isso? Mas os desejos, por sua vez, só podem ser obtidos com uma compensação de dor. Porque não dá para... Você não consegue resolver os seus desejos sem dor. Você quer ter um telefone celular melhor, quer comprar um BMW no seu ano, tem que trabalhar 3 vezes mais do que você faz hoje. Ou seja, todos os desejos da matéria são desejos que, de alguma maneira, implicam uma dor específica a isso. Isso que é parir os seus filhos com dor. Parir os seus filhos é o quê? Parir os seus desejos, viabilizar os seus desejos com dor. Mas por que é para a mulher ficar submetida ao marido? Não é porque a mulher submete seu marido, porque na prática também não dá, não é na prática, mas é porque a regra fundamental do cosmos é o quê? É o espírito que subordina a matéria, ponto. É a terra subordinada ao espírito, ponto. E é isso que ela está mandando fazer. Recuperar a ordem natural cósmica, que é aquela de que o espírito tem que estar acima da matéria ou não tem jogo, não tem negócio. Porque a outra ordem é a ordem diabólica. Esse é o sentido simbólico disso.
Mas como o padre não sabe o que é isso, ele não fala mais isso com medo de aborrecer as mulheres. Tá? Sabendo que elas, muito espertamente, sabem que não acreditam nisso aqui. Né? Adão, porém, disse, pois que tu deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore, de que eu te tinha ordenado que não comesses. A terra será maldita por causa da tua obra. Tu tirarás dela o teu sustento, a força de trabalho. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu terás por sustento as ervas da terra. Tu comerás o teu pão do suor do teu rosto, até que te tornes na terra de que foste formado, porque tu és pó e em pó te has de tornar. O que Deus está dizendo aí, condenando Adão, é o seguinte, a inevitabilidade de não é possível satisfazer os desejos. Os desejos da matéria são insatisfactíveis. Não é? Não é isso? Não é possível. Isso que o Adão fará passará a vida tentando satisfazer os desejos e não será capaz de fazer isso, porque sempre haverá um desejo maior do que aquele que você tinha antes. Os desejos são intermináveis, são absolutamente incapazes de chegar ao fim. Colocar o ser humano, portanto, o ser humano, Adão, veja, Adão significa ser humano, Adão não significa homem. Essa é a principal preocupação que vocês têm de entender isso. E se vocês não entenderem isso, fica difícil de entender. O ser humano agora que subordinou a sua existência aos desejos legítimos, ou seja, que deixou-se seduzir pelos desejos legítimos, agora irá viver atrás de desejos que são irrealizáveis, não podem ser realizados na prática. E é a vida mais miserável que você possa ter na sua vida. Né? Uma vida em que você vive para comprar o próximo telefone celular. Tem vida mais besta do que essa? Tem vida mais estúpida do que essa. Isso é comer o pão com o suor do próprio rosto. É isso mesmo. Tá? E Adão pôs a sua mulher nome Eva por causa de que ela havia de ser mãe de todos os viventes. Porque agora o que a Eva representará é o quê? É a característica que presidirá a existência de todos os seres humanos. Todos os seres humanos, a partir daí, terão esse componente de desejo exacerbado. Né? E aí, então, agora veja que interessante que vai acontecer agora. Adão e Eva expulsos do paraíso. Fez também o Senhor Deus a Adão e a sua mulher umas túnicas de pele e os vestiu com elas. Por que eles saem do paraíso vestidos de animais? Porque perderam o status ontológico humano. Porque agora se animalizaram. Na medida em que eles são vítimas, são sujeitos e são, voltados apenas para a satisfação dos desejos materiais, eles perderam o status existencial. Do mesmo modo que o Hércules, para poder, no primeiro trabalho de Hércules, ele veste a roupa do leão, e ele com isso quer dizer que ele será tão feroz quanto o leão, mas também tão sereno quanto o leão. Adão e Eva saem vestidos de animais do paraíso, porque eles agora reduziram o seu status para um status ontológico inferior, e são como se fossem animaizinhos de novo, e não são mais seres humanos, com aquela, digamos, status especial que haviam recebido até então. Eis aqui está feito Adão como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Mas agora, para que não suceda que ele lance a mão e tome do fruto da árvore da vida e coma dele e viva eternamente. E o Senhor Deus o pôs fora do paraíso para que cultivasse a terra de que tinha sido formado. Esse agora é a origem de Caim. Caim é agricultor, né? E depois que o deitou fora do paraíso, pôs diante deste lugar de delícias a um querubim com uma espada cintilante e versátil para guardar a entrada da árvore da vida. Uma espada cintilante e versátil significa uma espada flamejante. Descendência de Adão. Quer ler isso, por favor, Vânia? Descendência de Adão. Descendente de Adão. Eis aqui a descendência de Adão. Deus os fez a sua semelhança no dia que o criou. Ele os criou, macho e fêmea,
e os abençoou, e os chamou pelo nome de Adão no dia da sua criação. Entenderam? Olha aí, tá? Repararam? Olha só. Eis aqui a descendência de Adão. Deus o fez à sua semelhança no dia que o criou. Não é? E Deus fez, então, aquele ser com a consciência que Deus tem. Essa virgulação aqui é toda torta, viu? Mas é a virgulação do original, viu? Não dá para a gente ficar mudando. Então eu resolvi não mudar nenhuma delas. Tem muitas vírgulas erradas, tá? Não se impressione. Ele os criou Adão, macho e fêmea, e os abençoou. E os chamou pelo nome de Adão. Adão não é o nome do macho daquele casal, Adão é o nome da espécie humana. Adão é homem no sentido de humano e não de macho. É, isso mesmo, de ser humano. Ser humano. Adão é o ser humano, que é aquele indivíduo, aquela espécie que Deus criou. Não é isso e que não existia antes. Isso é Adão. Adão, portanto, não é o nome do indivíduo masculino da espécie humana. O indivíduo masculino é tão Eva quanto a própria mulher, ou seja, há aí um componente de Eva em todos os seres humanos. Olha, pessoal, o que também é um pouquinho interessante, é aí o capítulo 4, tudo é interessante, mas a gente nunca tem tempo aqui de chegar ao fim das coisas, né? Aqui, na verdade, nem tinha essa pretensão desde o início, porque eu já fiz mais de uma vez esse estudo aqui, eu sei que não ia dar,